Examinaremos agora algumas das possíveis aplicações de fenômenos de transporte, em particular da transferência de quantidade de movimento, na metalurgia. Foi usada aqui como referência uma sequência de processos siderúrgicos, tanto numa rota integrada de produção, que seria essa mais à esquerda, quanto numa rota semi-integrada, que seria essa mais à direita. Aqui na rota integrada, nós vemos que inicialmente partimos das matérias-primas minério de ferro e carvão mineral. Temos o processo de sinterização de minério de ferro, que é um processo de aglomeração deste material, e o processo de coqueificação. Em ambos os casos, temos geração de gás e passagem de gás através de leitos de partículas. Então, logicamente, temos processo de transferência de quantidade de movimento, que são importantes e são determinantes na produtividade desse processo e também na qualidade de seus produtos. O alto forno vai utilizar essas duas matérias-primas para transformá-las em ferro gusa líquido. Além de processo de transferência de calor e de massa, há também situações de transferência de quantidade de movimento. Nós temos os gases que são gerados na base do forno, escoando ao longo da altura do forno, no sentido ascendente, passando através de um leito de partículas. Temos também geração de produtos líquidos, ferro gusa e escória, que devem ser drenados do forno para depois serem transformados, no caso do ferro gusa, ser transformado em aço. Mais uma vez, nós temos processo de escoamento de líquidos, do gusa, do alto forno, para a parte externa dele, depois, posteriormente, sendo transportado para conversão em aço, e da escória também, através do canal de vazamento, para depois ser transformada em um subproduto que é utilizado em diversas áreas. No processo de fabricação de aço, nós temos aqui o convertedor, que é uma das técnicas utilizadas. Neste caso, é feito um sopro supersônico de oxigênio. O projeto das lanças para se alcançar esses níveis de velocidade passa por conhecimentos de fenômenos de transporte, da mesma forma que a interação desse jato de oxigênio com o banho metálico. Na rota semi-integrada, nós partimos de sucata. Essas sucatas são fundidas em forno elétrico e, logicamente, nesse processo já obtemos diretamente o aço, mas há, neste caso aqui, o aquecimento do aço, então temos um processo de transferência de calor e também movimentação do aço líquido de forma a uniformizar a sua temperatura. É muito comum nesses casos ser feita a injeção de gás e, logicamente, a movimentação do aço induzida por esse gás é estudada através de fundamentos de transferência de quantidade de movimento. Posteriormente, essas duas rotas se tornam semelhantes. Nós temos todas as etapas que são chamadas de metalurgia de panela ou refino secundário. São diversos processos onde temos aço líquido sendo processado, e aí a movimentação do aço líquido induzida por agitação eletromagnética ou injeção de gases também é fundamental para determinar a qualidade do produto e a produtividade dos equipamentos. Em sequência, temos o processo de lingotamento contínuo, que vai solidificar o aço. Mais uma vez, a parte de movimentação do aço líquido é importante, pois temos a transferência desse aço da panela para um reator intermediário, que é o distribuidor, e posteriormente para o molde e toda a etapa de resfriamento secundário do aço. Mais uma vez, além dos aspectos de transferência de calor, são de suma relevância os processos de transferência de quantidade de movimento associados à movimentação do aço nesses diferentes reatores. Finalmente, temos os fornos de reaquecimento do aço, que antecedem a parte de conformação mecânica do material para gerar produtos semi-acabados. Nesses fornos é feita a queima de gases, a localização dos queimadores e otimização de seus projetos também passa por conhecimento dos fenômenos associados à transferência de quantidade de movimento. A seguir, veremos mais alguns exemplos específicos na área de sinterização, na área de queima de pelotas e refino secundário dos aços.
Nesse slide é visto uma máquina de sinterização, que, como falamos anteriormente, é um processo de aglomeração de minério de ferro. Neste caso, é constituído um leito com partículas finas de minério de ferro, carvão vegetal ou coque. Esse leito ele sofre uma ignição na parte superior e na parte inferior desse leito, que se desloca aqui na direção horizontal, na parte inferior é feita a sucção do gás através de um sistema de exaustão. Essa frente térmica de alta temperatura que aparece no início aqui no topo do leito, ela vai gradativamente descendo ao longo do leito e essa descida é feita através de um processo de movimento do gás no sentido descendente, provocado pelo sistema de sucção. Então, neste caso, o processo de sinterização vai se desenvolver da parte superior do leito para a parte inferior, promovido pelo deslocamento dessa frente térmica associada ao deslocamento do gás. A produtividade dessa máquina de sinterização e a qualidade do sinter gerado tem relação direta com a movimentação do gás através do leito e com os níveis de temperatura que são alcançados. Todos esses dois aspectos têm relação íntima com o estudo da transferência de calor e da transferência de quantidade de movimento. O processo de queima de pelotas de minério de ferro, que é também um processo associado à aglomeração de minérios de ferro para uso em processo de redução, também passa, ou também é importante que se estude a transferência de quantidade de movimento, uma vez que temos um leito de pelotas e através desse leito vai ser passado gases tanto em sentido ascendente quanto em sentido descendente. Então, temos um processo de escoamento do gás através desse leito, que caracterizaria a transferência de quantidade de movimento, e também um processo de transferência de calor, uma vez que esses gases, ora estão em temperaturas mais elevadas que o leito, e aí promovem o seu aquecimento, ora estão mais frios que o leito, e vão promover o resfriamento das pelotas antes da sua descarga. Mais uma vez, a produtividade, a qualidade dos produtos tem relação direta com esses aspectos ligados à transferência de quantidade de movimento e à transferência de calor. Nesse slide é visto um processo de refino secundário dos aços, que é o processo RH. Esse processo é utilizado especialmente para a produção de aços com baixíssimos teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio, que tem entre suas aplicações o uso na indústria automobilística. Nesse processo, nós temos a panela contendo o aço líquido, sobre ela é inserido um sistema que está conectado a uma linha de vácuo e que na sua base tem dois cilindros que penetram no interior da panela. Em um desses cilindros, chamados de perna de subida, é feita a injeção de gás inerte. Aqui em cima é feito o vácuo, este vácuo promove então a ascensão do aço líquido no interior dessa câmara e junto com a injeção do gás inerte, no caso o argônio, há uma indução de uma movimentação do aço líquido que passa a ascender por essa perna e descer por essa perna da direita, e isso promove uma circulação do aço. Na câmara de vácuo, nós temos a redução da pressão, que favorece então as reações de descarburação e de desgaseificação do aço. Há uma relação muito grande da eficiência desse processo e do tempo necessário para desenvolvimento do tratamento com os aspectos relacionados ao escoamento do aço, que passa pela vazão de injeção de gás, pelo diâmetro dessas pernas. Então, um estudo de transferência de quantidade de movimento aplicado a esse processo permite uma otimização de seu projeto e de suas condições operacionais. Finalmente, temos a instalação de lingotamento contínuo, que é responsável pela solidificação do aço e produção de peças semi-acabadas para posterior processamento pelas etapas de conformação mecânica. Neste processo, a panela que foi vista no slide anterior, já com aço com a sua composição química e temperatura ajustadas, essa panela vai contendo aço líquido, vai transferir esse aço para um distribuidor. Esse distribuidor representa a última chance que temos para a remoção de impurezas no aço enquanto ele está líquido. Após a transferência do distribuidor para a máquina de lingotamento, para o molde
e depois o resfriamento secundário, as chances de promovermos remoção de impurezas já ficam extremamente reduzidas. Então, o distribuidor, o seu projeto interno, tem relevância muito grande sobre a qualidade do aço e sobre o controle de temperatura do aço que vai ser alimentado no molde. Dentro do molde, mais uma vez, os aspectos relacionados com o perfil de velocidade do aço aqui dentro são de suma importância para garantirmos um aço de qualidade. O projeto dessa válvula, que é chamada de válvula submersa, as suas dimensões, a sua configuração interna, são muito importantes, pois afetam os níveis de turbulência no interior do molde e, consequentemente, da qualidade do aço a ser produzido. Aqui um dos pontos importantes a se cuidar é da remoção de inclusões não metálicas que podem estar presentes no aço. Uma série de técnicas tem sido desenvolvidas ao longo dos anos para propiciar uma remoção mais adequada destas inclusões e certamente o estudo do perfil de escoamento do aço nesses equipamentos, no distribuidor e no molde, tem uma relevância muito grande sobre a otimização desses processos, sobre melhorias de qualidade e sobre ganhos de produtividade.